Mercado difícil. O Santos busca reforços, mas tem orçamento baixo. Nessa semana, por exemplo, o Peixe fez uma consulta ao Boca pelo meio-campista Agustín Almendra, de 22 anos. Informação do UOL, dizendo que o Santos procurou verdadeiramente o Boca, querendo o Almendra. O Almendra se desentendeu com o técnico Sebastián Bataglia e deve ser negociado. O atleta foi oferecido ao Santos e outros clubes do Brasil, como o Flamengo, por meio de um intermediário autorizado. O Boca só aceita emprestar o volante com cláusula de obrigação de compra de cerca de 3 milhões de dólares, que é o mesmo valor que a gente falou do Castilho, por 50% dos direitos econômicos. O Santos estuda formalizar uma proposta nos próximos dias. O técnico Fabian Bustos gosta do jogador. Eu não tinha separado imagens, mas o Davidson é fera, e esse é o Almendra mesmo. Boa, Davidson, sabe tudo. A única coisa que eu não entendi a matéria diz que o Santos procurou o atleta, mas que ele foi oferecido através de um intermediário. Enfim, de qualquer maneira, houve essa ligação Santos e Almendra, um meio-campista de 22 anos, que não caiu no gosto do treinador do Boca Juniors. Conhece o Almendra, Noronha? Bom jogador, atuou contra o Santos, inclusive, ano passado, nas partidas do Boca contra o Santos, obviamente, né? Na Libertadores, na fase de grupos. Ele não estava naquele time, não como titular, ao menos, naquele time das semifinais. Eu estou falando da fase de grupos, que inclusive o Santos ganha na Vila, perde na Bombonera. É um bom jogador, é um jogador que viria para ser titular. E é muito interessante como o Santos resolveu lembrar que o mercado sul-americano existe assim que veio um técnico de fora, que dá força ao que o Caio acabou de falar. Há planejamento ou é bagunça? Porque sem técnico gringo, o Santos contrata Moraes e Boza. Nada contra o Moraes e Boza, são jogadores do Mirassol, eram jogadores do Mirassol. Chegou um técnico gringo, existe um mercado sul-americano. É assim, não é coincidência, né? É bagunça, desculpa. Também acho que não foi só uma coincidência. Mas uma coisa também, o Dracena chegou ano passado e tem méritos no que conseguiu fazer para o Santos não ser rebaixado. Junto com o Carille, junto com a chegada de um outro jogador, eu entendo. Mas ele é muito novo nessa função, né? Ele talvez não tenha a experiência necessária ou até o conhecimento de jogadores no mercado necessário para o Santos nesse momento, como tem um Rodrigo Caetano, Alexandre Matos. Claro, eles têm mais dinheiro para gastar, mas ele é novo na função. Claro, então, ele tem um conhecimento gigante, mas ele está começando agora nessa função. Talvez ele não tenha esse conhecimento tão grande. Diga, Noronha. Então você não pode dar carta branca para alguém sem o conhecimento, né? Não é a carta branca existente? Então Sim. O clube inteiro está na mão de alguém que não tem esse conhecimento? É complicado. E aí, Noronha, até acrescento o seguinte, ele tem a carta branca, porém não tem dinheiro, né? Faz de conta que ele tem esse conhecimento? Pô, esse vão resolver o problema do Santos. Aí ele tenta e não tem grana para isso. Mas, Murilo, Noronha, eu compartilho do pensamento de vocês. Mas o problema é mais grave ainda. Olha onde eu vou entrar. Esquece agora a figura do Dracena. O Santos, como instituição, ele tem que ter dentro dos seus processos do futebol, né? E não estou falando nada contra o rapaz que foi contratado agora, porque tem até meu xará, o Caio Nascimento, né, que chegou agora no clube. Eu estou generalizando. O Santos tem que ter nos seus processos, independente do gestor atual do futebol, do técnico atual do futebol, do presidente atual do clube, um departamento de análise de mercado, que não sei se o Santos tem R$10 no bolso ou 10 milhões, mas, cara, esse departamento tem que ser atuante, esse departamento tem que funcionar todo por favor da seguinte forma: esse departamento é um computador que está na frente dos caras, é observar mercado, é saber como é que está a situação contratual de qualquer atleta, quando começa, quando termina, onde está jogando, como é que ele está fisicamente, quanto esse cara ganha, se ele cabe no meu bolso, se ele cabe no meu bolso, ver os lances do cara, os campeonatos que são jogados, isso aí, estatísticas, números do jogador, isso aí não tem nada a ver com o Dracena, não tem nada a ver com o presidente que está no clube, tem a ver com o processo. Então, se o Santos não tem, independente das pessoas que estão lá, se o Santos não tem isso no seu dia a dia, chegou o técnico lá agora, chegou o Dracena para atrapalhar, o que tem do Santos? Nós do departamento aqui, a carta que a gente oferece para vocês é isso, Toma aqui, entendeu? Precisa de jogador do meio de campo, tá mapeado isso aqui, Toma aí, analisa.
Só que a gente já mapeou que esse cara aqui é muito bom, mas custa tanto. Esse aqui não é tão bom, custa tanto, mas a gente tá precisando de jogador. Cara, isso é profissionalismo no futebol. Sim. Mas Concordo com tudo que vocês falaram, assino embaixo, carimbo, só que além disso, do que vocês falaram, tem algo que se chama processo. Tá claro que falta processo dentro do Santos, cara. Ou tá começando a se fazer processo agora. Não sei se vocês conseguiram entender o que eu tô trazendo. Oi. Não, o comentário dos três, o pessoal até pode achar que a gente está discordando, na verdade a gente está se complementando, né? Perfeito. Cada um trouxe um ponto. Sim. Isso mesmo. Sim. Sobre esse departamento, Caio, inclusive, quero até a opinião do Noira pra gente fechar esse bloco. O departamento de análise de jogadores talvez devesse colocar nele próprio a questão financeira em segundo plano. E aí o diretor vai negociar. Ele fala, tem esse jogador, esse. Os três vão resolver o problema. Agora, o valor eu não sei, você negocia. Claro que ele não vai falar, o Messi resolve. Aí não dá pra pagar, mas eu não sei até se a parte financeira ele tem que estar tão focado. Ele tem que estar focado mais na parte técnica do que na financeira. Murilo, né? O papel desse setor, a razão de existir, por que existe esse setor no clube? É mapeamento de mercado. É olhar primeiro... Qual o futebol que o Santos pratica? Que tipo de jogador tem a ver com a cultura de futebol do Santos? É esse jogador que eu tenho que mapear. Aí já começa o funil. Né? Não adianta eu, por exemplo, pegar um jogador de lado de campo que não tenha capacidade num contra um. Que jogador que joga extremo no Santos tem que ser jogador que tenha qualidade técnica, geralmente. É isso que se procura nos extremos do Santos Futebol Clube. Né? Não sou louco, eu estou falando uma característica de jogador para jogar ali pelo lado de campo do Santos. Né? Robinho, Neymar, Rodrigo, agora é o Ângelo que está aí, que é o cara que é para driblar. Então, esse tipo de jogador positivo. Então, se ele sabe disso, então ele vai mapear isso é uma necessidade do elenco atual, por exemplo, esse setor vai ter que mapear em cima disso, cara. Isso porque senão não tem por que ter o setor no clube. Rasga tudo, joga fora. Os caras estão ali para trabalhar em cima disso. E não estou falando, não estou cornetando quem chegou agora, por favor. Torcedor, entenda isso, para que não se recorte um pedaço. Apenas complementamos os comentários dos três aqui. Você não está falando nem especificamente do Santos, né? Tá Sim, falando eu de estou geral. generalizando, é sim, isso aí, cara.